As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não poupe nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes das cidades se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor.
Quem sequestrar alguém será executado. Que a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. Não deixe que a feiticeira viva. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esté, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esté estava reclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou:
Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos? E assim o rei falou. Seus servos cobriram o rosto de Amã. Harbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no palácio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Senhor, amado Deus, o Senhor é um Deus justo. Quando lemos a antiga aliança e vemos nela a severidade com que eram tratados os homens maus, percebemos, ó Deus, o quanto o Senhor valoriza a vida, pois aquele que assassinava o inocente não poderia receber uma punição menor do que entregar a sua própria vida. Isso atesta, amado Deus, o quanto a vida é importante para o Senhor, o quanto a sua igreja hoje deve lutar por preservá-la. Amado Deus, sabemos que em Cristo Jesus todos aqueles homens maus serão punidos eternamente de forma justa. E nós, os que cremos em Cristo, os que fomos levados até Ele pelo Senhor, nós recebemos o perdão de nossos pecados e ainda que a condenação fosse aquilo que merecíamos, recebemos do Senhor a misericórdia. Ó Pai, que esta misericórdia que nos alcançou seja também agora, através de nós, compartilhada com todos os homens. Que entreguemos a Ti, ó Deus, a realização da justiça na vida daqueles que não o conhecem, daqueles, ó Deus, que detestam ao Senhor e são seus inimigos. Que busquemos viver em paz com todos os homens e aguardemos até o dia do justo juízo, quando todos os que o negaram serão então condenados eternamente. Até lá, ó Pai, que sejamos arautos, que, ó Deus, proclamemos a salvação, pois enquanto há vida, há oportunidade para o perdão. Isto eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.